Oi pessoal! Hoje falando sobre o nó do norte e o nó do sul, né? O nó do sul vai ser aquilo que é um talento natural pra gente, que é algo que é fácil, que é simples, que já é a nossa zona de conforto, que já é aquilo que é costumeiro pra nós, né? Que é normal, que é tipo assim, algo natural mesmo, né? E o nó do norte é aquilo que é como se fosse o nosso propósito. É o que a gente veio fazer, veio desenvolver, veio aprender. Então pode ser que é algo que você tenha vontade de fazer, de desenvolver, mas às vezes você tem uma certa dificuldade de fazer aquilo ali. Aquilo é um pouco difícil, é um pouco complicado. Você não sabe exatamente como lidar com aquilo ali na sua vida, né? Então, assim, por exemplo, um nó do norte em escorpião, um nó do sul em escorpião e um nó do norte em touro. O nó do sul em escorpião é aquela coisa ligada aos sentimentos, às emoções, né? Vamos dar um exemplo da casa também, ali numa casa 4, na questão da família, do lar. Então a pessoa se sente muito, assim, tranquila, bem, estando com a família, né? Aquilo traz uma sensação boa para ela, é um lugar que ela se sente bem, que ela se sente confortável, que ela se sente tranquila, que ela não precisa fazer esforços para estar ali. Aquilo para ela é tranquilo, é muito natural, é muito familiar. E o nó do norte lá em Touro, na casa 10, é o público, é as pessoas, é os holofotes, é às vezes aquilo que é diferente, que é inexplorado, né? Que a pessoa não tem tanto costume, não conhece, né? Às vezes ainda não viveu aquilo, mas ela tem um potencial muito grande para viver aquilo, né? A questão de, por exemplo, desenvolver uma carreira ali muito grande, se tornar famosa, reconhecida, ganhar muito, se dar muito bem naquilo ali. Então, para ela é uma dificuldade às vezes lidar, né? Como eu falei, às vezes a pessoa quer aquilo, mas ao mesmo tempo ela sente uma dificuldade. Porém, por ela ter esse nó do norte, às vezes ela vai conseguir conquistar, por exemplo, uma carreira às vezes muito mais jovem do que as outras pessoas, porque ela sente aquele chamado, aquele empurrão para fazer aquilo ali. Então, às vezes, é uma pessoa que vai estar sempre preocupada em desenvolver mesmo essa questão da carreira, do profissional dela. Então, seja estudando, se dedicando, seja trabalhando às vezes mais do que as outras pessoas, seja sempre pensando ali na questão do trabalho, o que eu vou fazer, qual que é meu próximo passo, como que eu posso melhorar nisso daqui que eu tô fazendo, né? Então são pessoas que às vezes vão conquistar isso mais cedo por conta disso, né? E a questão, gente, não é você anular, por exemplo, o seu nó do sul e viver só seu nó do norte, não. É você aprender a equilibrar os dois. Então, continuando nesse exemplo que eu dei, que eu falei agora pra vocês, né? Então, você buscar desenvolver a sua carreira naquilo que você quer, você se expor ao público, fazer aquilo que você precisa fazer para você desenvolver essa questão da carreira, do público, das pessoas, do externo. E quando você sentir, quando você puder, você vai para aquele caminho do seu conforto, onde você se sente tranquila, onde você é acostumado, onde você não precisa se esforçar, que é a sua casa, que é o seu lar, que é a sua família, seus amigos, as pessoas que são ali do seu costume, né, que são familiares para você. Então você equilibrar, né? Porque talvez se você ficar muito ali no seu nó do norte, aquilo vai se tornar extremamente difícil para você, você não vai saber lidar, e você também precisa desse nó do sul, né? Por isso ele existe. Mas se você ficar só no nó do sul, só no conforto, você não vai se sentir bem,
as coisas parecem que não vão fluir, você vai estar sempre uma sensação de que está faltando algo e você não vai conseguir cumprir aquelas coisas da sua carreira, daquilo que você veio desenvolver. Então, no final, gente, tudo é a gente saber equilibrar, a gente saber dosar tudo isso, né? E aí vamos para um outro exemplo. Um nó do sul ali em Áries e um nó do norte em Libra. O Áries, às vezes ele vai querer ser muito independente. Eu não preciso de ninguém, eu sou independente, eu não preciso de ajuda, eu faço tudo, eu resolvo sozinho. E num relacionamento amoroso, por exemplo, ele quer controlar tudo, ele quer mandar em tudo. Não é assim, né? A gente sim precisa ter uma certa independência na nossa vida, a gente não pode ficar dependendo dos outros para tudo. Porém, também a gente querer fazer tudo sozinho e dar uma de eu não preciso de ninguém, também não dá. Porque sempre você vai precisar de alguém para fazer alguma coisa, em algum momento, né? E num relacionamento, obviamente, né, são duas pessoas. Então não dá pra você fazer sozinho. É lógico que numa relação, geralmente tem uma pessoa que, né, tá mais ali dominante, uma pessoa que é um pouco mais passiva. Mas os dois precisam participar, os dois precisam estar de acordo, se comunicar, entender o que tá acontecendo, né? Não basta uma só pessoa fazer, resolver e decidir tudo, não é assim. E aí o nó do norte Libra, ele vem ensinar o quê? Calma, vamos ponderar, vamos analisar os dois lados, né? Vamos compartilhar as decisões, vamos conversar, vamos tentar chegar num acordo, a decidir junto, a construir junto, né? Não é só você. Sim, tem coisas que às vezes você vai partir, você vai tomar iniciativa. Na nossa vida é crucial também a gente saber se virar sozinho em alguns momentos. Nem sempre vai ter alguém para ajudar a gente, para fazer as coisas com a gente, mas a gente também precisa do outro, né? E num relacionamento, como eu dei exemplo, não tem como, né? Senão se torna um relacionamento que não é legal, que não é saudável, que a outra pessoa vai se cansar, vai ficar mal e isso não vai dar certo. Então precisa aprender a ter essa questão de compartilhar, de dividir com o outro também e não ficar achando que tudo é só você, certo? Um outro exemplo é um nó do sul em Virgem e o nó do norte em Peixes. O Virgem ali, ele vai querer controlar demais, né? Controlar muito, né? Vai querer analisar, se cobrar demais. E isso também não é legal, né? Porque você fica numa coisa que tudo que você faz nunca tá bom, nunca tá legal, nunca tá suficiente. Você vive sempre a milhão, sempre cansado, né? Não consegue confiar, entregar, soltar as coisas. E a gente também precisa ter esse equilíbrio de, vamos supor, fazer a nossa parte e o resto a gente soltar, confiar, né? E não ficar só se cobrando, só se analisando a todo momento. E ali o nó do norte em Peixes vai mostrar o quê? Sinta, entrega, confie, solte, deixa fluir. Confia mais no seu sentir, na sua intuição, na sua espiritualidade, no que o que estava no seu controle você fez. O resto, solta, não fica querendo controlar, ter o poder de tudo, se cobrar, se exigir demais, certo? E depois um outro exemplo, o nó do sul em Leão e o nó do norte em Aquário. O Leão, às vezes ele vai ter aquela questão de querer muito a validação das pessoas. E, gente, vai ter coisa na sua vida que você simplesmente não vai ter a validação das pessoas. Ou, às vezes, daquelas pessoas que você espera, das pessoas mais próximas a você, a um familiar, a um amigo, a um parceiro, você não vai ter. Ou até de um público aleatório. Você não vai ter essa validação, esse reconhecimento, né? E nem é saudável a gente sempre, a todo momento, querer buscar isso. Então, o Aquário vem falar... pensa no coletivo, não fica só nesse foco de você querer ser o centro das atenções, né? Compartilha as coisas, os momentos com as pessoas, pensa também um pouco no outro, né? Não fica nesse foco de você estar só em você mesmo, né? Então, assim, a gente aprender
a trabalhar esses dois lados e a gente ter a ciência que o nó do sul sempre vai ser algo mais fácil mesmo, né? E o nó do norte é aquilo que veio, é o caminho para nossa alma evoluir, né? É o que a gente veio buscar de evolução, de aprendizado. E é algo que, se a gente conseguir trabalhar, equilibrar, a gente tende a crescer muito com isso, né? A melhorar muito a nossa vida, os nossos aspectos, né? A desenvolver muito aquela área, né? Seja em relacionamentos, seja em carreira, como eu dei o exemplo do Norte em Touro, né? Que são as pessoas que têm um potencial gigantesco para se tornarem famosas, reconhecidas, para ganhar bem, para se desenvolver, né? Mas precisa aprender a trabalhar, a equilibrar, certo? Me contem aí onde, em que signo está o nó do norte de vocês e que aprendizado, algum insight que vocês tiveram com tudo isso.